Ninguém esperava que a nova faxineira fizesse o que nenhum empregado ousou fazer em 3 anos. Mas antes de chegarmos àquele momento, sem mais voltar ao começo, ao dia em que Joana Oliveira pisou pela primeira vez na mansão Anderson. Era uma segunda-feira de manhã, o sol mal tinha nascido. Joana desceu do segundo ônibus com as pernas as cansadas após 2 ônibus lotados e 15 minutos de caminhada. Tudo isso antes do resto da cidade acordar. Ela precisava daquele emprego, precisava daquele dinheiro. Sua mãe estava doente e os remédios eram caros. O portão da mansão era enorme, de ferro forjado pintado de preto, com detalhes dourados. Joana apertou a campainha e esperou. Seu coração batia rápido, não de medo, mas de necessidade. A mansão respirava um luxo que gritava. Jardim com plantas exóticas, fontes de água cristalina, caminho de pedra portuguesa. Cada detalhe era caro. Uma mulher de 50 e poucos nos abriu a porta, rosto cansado, mas gentil. Uniforme impecável. Você deve ser a Joana. Eu sou a dona Mercedes, governanta da casa. Seja bem-vinda. Joana entrou e quase perdeu o fôlego. Teto altíssimo, lastre de cristal gigantesco, piso de mármore tão polido que refletia sua imagem, quadros enormes, móveis de revista, tudo brilhava. Impressionante, né? Disse dona Mercedes. Eu nunca trabalhei num lugar assim. Confessou Joana. Você vai se acostumar. Vem, vou te mostrar onde fica tudo. Enquanto andavam pelos corredores, dona Mercedes explica. Vá às regras. Acordar às 5, chegar às 6. Começar limpando a ilha leste, depois a oeste. Pausa para almoço, terminar às 6 da tarde, sábado até meio-dia, domingo folgue. O senhor Tica é muito bom. Ele trata todo mundo com respeito. Paga em dia. É um homem justo. Joana sorriu. Isso é bom saber. Mas dona Mercedes hesitou. Seu tom mudou. Ficou mais baixo. Mas tem uma coisa que você precisa saber desde já. Joana sentiu um arrepio. O quê? Dona Mercedes olhou ao redor, verificando se alguém estava ouvindo. Então se aproximou e sussurrou. A noiva dele, a senhora Clarissa, ela é diferente. Difícil, muito difícil. Joana conhecia o tipo. Patroas que tratavam empregados como objetos, como seres inferiores. Eu entendo. Não. Dona Mercedes balançou a cabeça. Você não entende ainda, mas vai. Só me promete uma coisa. Se ela gritar com você, abaixa a cabeça. Se ela te xingar, não responde. Se ela te acusar, não discute. Dona Mercedes segurou o braço de Joana com força. Nunca, nunca responda. Entendeu? Joana sentiu devagar, mas uma parte dela, lá no fundo, já resistia àquela ideia. O dia passou. Rápido, Joana conheceu as outras empregadas. 3 na cozinha, 2 na lavanderia, 1 no jardim. Todas eram negras, todas eram mulheres e todas tinham a mesma expressão quando falavam da senhora Clarissa. Medo disfarçado de respeito. No fim da manhã, Joana estava limpando o corredor do segundo andar quando ouviu vozes vindo de um quarto. A porta estava entreaberta, as vozes eram altas e impossível não ouvir. Amor, aquela gorda nova que você contratou. Joana congelou, seu coração disparou. Gorda nova estava falando dela. A Joana respondeu a voz do senhor Tica. Ela parece ótima. A dona Mercedes disse que ela é muito caprichosa. Caprichosa? A mulher riu, um riso frio, cruel. Quanto tempo você acha que ela dura? Aposto que menos de 1 semana. Essas pessoas não têm lugar aqui. Elas não sabem se comportar. Daqui a pouco ela vai fazer alguma coisa errada e eu vou ter que mandar ela embora, como todas as outras. Joana sentiu o estômago irar. Suas mãos tremeram segurando o pano de limpeza. Ela queria entrar naquele quarto, queria gritar, queria dizer que estava ali ouvindo tudo, que não eram essas pessoas, que tinha nome, que tinha dignidade. Mas ela se lembrou das palavras de dona Mercedes. Nunca responda. Então, Joana respirou fundo, engoliu a raiva, engoliu a humilhação e continuou limpando. Mas algo dentro de lá tinha mudado. Uma fagulha, um fogo que começava a acender. Um fogo que em breve se tornaria impossível de apagar, porque Joana acabara de descobrir a verdade. Clarissa não maltratava porque estava nervosa.
Ela maltratava porque gostava, porque para ela humilhar os fracos era diversão, era poder, era entretenimento, e Joana não seria mais uma vítima silenciosa. Ela só ainda não sabia disso. 2 dias depois, Joana começou a acreditar que, talvez, conseguisse sobreviver ali. O senhor Tica tinha voltado de viagem e trouxe presentes para todos os empregados. Uma caixa de chocolates para cada um. Gesto simples, mas significativo. Ele se importava. Ele via pessoas, não apenas funcionários. Joana, ele disse, entregando a caixa a ela com um sorriso genuíno. Estou muito satisfeito com seu trabalho. A casa nunca esteve tão organizada. Joana sentiu o peito aquecer. Fazia tempo que alguém com dinheiro a tratava como gente. Obrigada, senhor Anderson. É uma honra trabalhar aqui. Clarissa estava ao lado dele, mas não olhou para Joana. Nem sequer reconheceu sua presença, como se ela fosse invisível, como se não merecesse ser vista. Naquela tarde, Dona Mercedes chamou Joana para uma conversa particular no depósito. Escuta, menina, você é boa, você é esforçada, mas preciso te contar uma coisa. Joana sentou-se em um banquinho. Pode falar. Dona Mercedes. A governanta pusou uma cadeira velha e sentou-se na frente dela. Seus olhos estavam cansados, olhos de quem viu muita coisa, olhos de quem carregava segredos pesados. Você é a 13ª empregada em 3 anos, Joana. O número caiu como um tijolo. 13ª em 3 anos. O quê? Joana não conseguiu esconder o choque. A senhora Clarissa demite todo mundo. Sempre acha um motivo. Sempre inventa uma desculpa. Ninguém dura, ninguém aguenta. Mas porque o senhor Tica não sabe. Disso, Dona Mercedes balançou a cabeça devagar. Ele viaja muito, trabalha muito, confia nela e ela é boa em fingir. Na frente dele, ela é doce, educada, amorosa, mas quando ele sai, a voz de Dona Mercedes tremeu. Quando ele sai, ela vira outra pessoa. Joana sentiu um arrepio subir pela espinha e ninguém nunca contou. Para ele, quem vai contar? Ela demite na hora, sem aviso, sem indenização e ainda espalha mentiras para que a pessoa não consiga outro emprego. Ela é poderosa, Joana, e nós somos nada para ela. Mas isso é errado, eu sei. Dona Mercedes colocou a mão no ombro de Joana. Mas o mundo não é justo, menina, não pra gente como nós. Joana voltou para casa naquela noite com um nó no peito. Olhou para a mãe dormindo no sofá, o remédio caro na mesinha de centro, e pensou, eu preciso desse emprego, não posso perder. Mas no fundo, uma voz sussurrava, uma voz que crescia a cada dia, uma voz que dizia, até quando você vai abaixar a cabeça? No dia seguinte, algo mudou tudo. Joana estava organizando o armário de suprimentos quando encontrou uma pasta velha empurrada no fundo. A curiosidade a venceu. Ela abriu. Dentro havia fichas de ex-funcionárias, 12 mulheres, todas com fotos, todas com informações pessoais. Joana começou a ler. Seu estômago revirava a cada linha. Em A, Maria Santos, demitida por roubo. Ao lado, escrito a caneta. Gorda, feia, Juliana Costa, demitida por incompetência. A anotação, mal educada. Fernanda Oliveira, demitida por comportamento inadequado. A anotação, fedida. Joana virou página após página. Todas as mulheres eram negras, todas tinham sido acusadas de algo e todas tinham anotações cruéis ao lado dos nomes. A letra era inconfundível. Era a letra de Clarissa. As mãos de Joana tremeram. Aquilo não era coincidência, não era temperamento, era ódio, era preconceito sistemático, era um padrão. E ela seria a próxima vítima. Joana fechou a pasta devagar. Seu coração batia tão forte. Ela ouvia nos ouvidos. Ela guardou tudo de volta no armário. Mas algo dentro dela tinha rachado. Uma certeza fria e clara. Clarissa estava cá. Cândoa só estava esperando o momento certo. Joana saiu do depósito e voltou ao trabalho. Mas agora ela sabia a verdade. Não era sobre ela ser boa ou ruim no trabalho. Não era sobre ela cometer erros ou acertos. Era sobre ela existir. E Clarissa odiava que ela existisse. Naquela noite, Joana deitou na cama e olhou para o teto. Pensou nas 12 mulheres, nas vidas destruídas
As mentiras espalhadas, no medo que todas sentiram. E então ela tomou uma decisão silenciosa e firme. Se ela vier para cima de mim, eu não vou abaixar a cabeça. Não der, sabes? Não mais. Joana não sabia que essa decisão mudaria não só sua vida, mas a vida de todos naquela mansão, porque em 3 dias, Clarissa armaria a maior armadilha, e Joana, pela primeira vez na vida, não deixaria o golpe cair. A armadilha foi montada com precisão cirúrgica. Clarissa esperou o momento perfeito. Uma quinta-feira de manhã, quando o Sr. Tica estava em reunião importante no escritório. Quando a casa estava cheia de testemunhas. Joana estava limpando o corredor do 2º andar, passando o pano com cuidado nos móveis de madeira nobre. O cheiro de produto de limpeza misturado com flores frescas enchia o ar. Ela trabalhava em silêncio, concentrada, pensando na consulta da mãe marcada para o fim do mês. De repente, Clarissa desceu as escadas como um furacão. Salto alto batendo forte no mármore, rosto contorcido de raiva, olhos injetados de fúria. Quem pegou? Ela gritou. Todo mundo congelou. As cozinheiras pararam de mexer as panelas, as outras faxineiras largaram os panos, até o jardineiro que estava perto da janela se virou assustado. Joana parou de limpar. Aconteceu algo, senhora Clarissa? Minha pulseira. Clarissa segurou o pulso, vazio, mostrando para todo mundo. Minha pulseira de diamante sumiu. Alguém roubou. O corredor ficou em silêncio mortal. Todos os empregados olharam uns para os outros, medo estampado nos rostos. Eles sabiam o que vinha a seguir. Já tinham visto aquela cena antes com outras pessoas, outras vítimas. Clarissa caminhou devagar em direção a Joana, seus olhos fixos, sua expressão calculada. A nova, você estava aqui perto do meu quarto hoje de manhã. Eu estava limpando o corredor. Senhora, não entrei no quarto. Mentirosa. Clarissa explodiu. Eu sei, e foi você. Gente como você sempre rouba. Sempre. Joana sentiu o sangue gelar. Gente como você. As palavras caíram como cuspe venenoso, como veneno puro. Eu não roubei nada. Senhora. Claro, e roubou. Olha para você, precisando de dinheiro, desesperada, pobre. Clarissa apontou o dedo para Joana. Você acha que eu sou idiota? Você acha que eu não sei o que você é? Os outros empregados abaixaram a cabeça. Dona Mercedes apertou os punhos, mas não disse nada. O silêncio pesava como chumbo. Joana respirou fundo, tentou manter a calma. Senhora Clarissa, eu juro que não. Entrei no seu quarto. Eu não peguei nada. Jura? Clarissa riu. Um riso cruel. Um riso que cortava. Você jura? Eu deveria acreditar na palavra de uma empregada. Foi nesse momento que Sandra, uma das empregadas mais antigas, deu um passo à frente. Seus olhos evitavam Joana. Sua voz saiu baixa e trêmula. Eu ouvi ela saindo do quarto da senhora hoje cedo. O mundo de Joana desabou. Ela virou-se para Sandra em choque total. O quê? Sandra, eu não entrei. Você sabe que eu não entrei. Sandra não olhou para ela, manteve os olhos no chão. Eu vi, Joana. Desculpa, mas eu vi. Clarissa sorriu, um sorriso de vitória, de triunfo cruel. 2 testemunhas, você e a verdade. Adivinhem quem vão acreditar? Joana sentiu as pernas fraquejarem. Não era possível. Sandra estava mentindo. Por quê? Porque ela faria isso? O que Joana não sabia era que Sandra tinha feito um acordo com Clarissa, um acordo silencioso baseado em medo. Clarissa tinha ameaçado demitir Sandra na semana anterior por um erro pequeno e ofereceu uma saída. Confirme que a nova entrou no meu quarto quando eu precisar e eu te deixo ficar. Sandra tinha aceitado porque estava com medo, porque tinha contas a pagar, porque não tinha escolha. Ou assim ela acreditava. Dona Mercedes deu um passo à frente. Senhora Clarissa, com todo o respeito, a Joana é uma boa moça. Tá, talvez a senhora só tenha esquecido a pulseira em outro lugar. Você está me chamando de louca, velha? Clarissa virou-se para ela com olhos de fogo. Você também quer ser demitida? Dona Mercedes recuou. Lágrimas começaram a se formar nos seus olhos. Ela queria defender Joana, queria gritar a verdade, mas o medo era maior. O medo de perder o emprego, o medo de não conseguir sustentar a família. Clarissa voltou-se para Joana.
Você está demitida. Saia da minha casa agora. E se eu descobrir que você levou mais alguma coisa, eu chamo a polícia. Eu não roubei nada. Joana repetiu, voz firme apesar das lágrimas querendo cair. Eu não sou ladra. Você é exatamente o que eu disse que você era desde o primeiro dia. Clarissa se aproximou dela e invadiu seu espaço pessoal. Uma gorda, uma preta, uma ninguém que nunca deveria ter pisado aqui. As palavras cortaram fundo, mais fundo do que qualquer faca. Joana mordeu o lábio, lutou contra o choro, contra o desespero. Pensou na mãe, no remédio, nas contas, em tudo que dependia daquele salário. E então Clarissa cometeu o erro fatal. Ela levantou a mão alto, firme, pronta para bater, para humilhar, para destruir. Todo mundo viu. O silêncio foi absoluto. O tempo pareceu parar. Clarissa sempre fazia isso, sempre batia, e ninguém nunca reagia. Mas desta vez seria diferente, porque algo dentro de Joana quebrou. Não, de fraqueza, de força, uma força que ela nem sabia que tinha. Uma força que todas aquelas 12 mulheres antes dela não tiveram chance de usar. E quando a mão de Clarissa começou a descer, Joana fez o impensável. A mão de Joana subiu mais rápido que o pensamento. Seus dedos fecharam ao redor do pulso de Clarissa, firme, forte, inabalável. A mansão inteira congelou. O tempo parou. Ninguém se mexia, ninguém piscava, porque o que acabava de acontecer era impossível e impensável. Clarissa regalou os olhos em choque puro. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Por 3 segundos intermináveis, ela apenas olhou para a mão de Joana, segurando o seu pulso. O que você pensa que está fazendo? Clarissa finalmente sussurrou, voz tremendo. Joana olhou direto nos olhos dela, não com raiva, não com ódio, mas com algo muito mais poderoso. Dignidade. Não. A voz de Joana saiu calma, baixa, mas firme como aço. Você não vai me bater? Clarissa tentou puxar o braço de volta. Não conseguiu. Joana segurava com força, não agressiva. Apenas firme, como uma árvore que não se curva. Solta meu braço. Clarissa gritou. Não. Joana disse. Não até você me ouvir. Os empregados ofegaram. Dona Mercedes cobriu a boca com as mãos. Sandra ficou pálida. As cozinheiras se entreolharam em choque. Você está me agredindo. Todo mundo viu. Oh, não, estou agredindo ninguém. Joana disse, voz ainda calma. Eu estou me defendendo. Tem diferença? Clarissa começou a tremer de raiva, de humilhação, de impotência. Pela primeira vez na vida, ela não tinha controle. Você vai se arrepender disso. Eu vou destruir você. Eu vou. Clarissa, a voz veio do corredor lateral, uma voz masculina, calma, mas carregada de autoridade. Todo mundo se virou. Senhor Tica Anderson parado na entrada, braços cruzados, rosto indecifrável. Ele tinha visto tudo, absolutamente tudo. Clarissa congelou. Seu rosto mudou instantaneamente. A máscara de fúria caiu e no lugar surgiu a face doce e frágil. Tica, Tica, amor, graças a Deus. Essa mulher me atacou. Joana soltou o pulso de Clarissa, deu um passo para trás, mãos ao lado do corpo, postura ereta, esperando. O pior, Tica caminhou devagar até o centro do corredor. Seus olhos passaram por cada empregado, depois pousaram em Joana. Joana, ele disse, você está bem? A pergunta pegou todo mundo de surpresa. Se eu estou, senhor, o que aconteceu aqui? Clarissa se jogou dramaticamente no braço dele. Amor, ela me atacou do nada. Eu só estava pedindo explicações sobre mim. A pulseira roubada e ela me agarrou. Todo mundo viu. Tica não olhou para ela. Seus olhos permaneceram em Joana. É verdade? Joana respirou fundo. Ela ia me bater. Senhor, eu apenas segurei o braço dela. Eu não agredi. Eu me defendi. Mentira. Ela está mentindo. Tica, você vai acreditar nela ou em mim? Tica finalmente olhou para a noiva. Sua voz estava diferente, fria. Eu vi você levantar a mão para bater nela. Clarissa, o silêncio foi ensurdecedor. Clarissa ficou sem cor. O do quê? Você estava aqui. Eu vi tudo. Clarissa começou a gaguejar. Ei, o não ia bater. Eu estava nervosa. Ela roubou minha pulseira.
E você tinha certeza que ela roubou? Sim. A Sandra viu ela saindo do meu quarto e Sandra Tica virou-se para a empregada. Você tem certeza absoluta? Outra do que viu? Sandra começou a tremer. Lágrimas correram pelo rosto, a culpa esmagando seu peito. Ela olhou para Joana, depois para Clarissa, depois para o chão, e então algo dentro dela quebrou. É um M. Em ti, ela sussurrou. O corredor explodiu em sussurros chocados. O quê? Clarissa ficou branca. Eu menti. Sandra repetiu, soluçando. A Joana não entrou no quarto. Eu nunca vi ela entrar. Eu menti porque a senhora Clarissa me pediu. Ela disse que se eu confirmasse a história, ela não me demitiria. Joana fechou os olhos, sentiu um peso imenso sair dos ombros. A verdade. Finalmente a verdade. Tica olhou para Clarissa com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Decepção, raiva fria, desconfiança total. Clarissa, ele disse, voz perigosamente baixa. Você armou isso. E foi nesse momento que tudo começou a desmoronar. O corredor vibrava, com tensão elétrica. Clarissa olhou ao redor em pânico. Todos os olhos estavam nela, julgando, condenando, vendo a verdade pela primeira vez. Tica, eu posso explicar? Ela começou, voz desesperada. Não foi bem assim. Eu estava confusa. Eu pensei que você armou uma acusação falsa. Tica cortou. Sua voz mais fria do que gelo. Você pediu para Sandra mentir. Você ia bater em uma funcionária inocente. Eu não ia bater. Eu só estava nervosa. Eu vi, Clarissa. Eu vi sua mão levantada. Eu vi sua intenção. Clarissa começou a chorar. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de pânico, de desespero, de medo de perder tudo. Por favor, Tica, por favor, me perdoa. Eu cometi um erro. Eu estava estressada de a pulseira. Tica perguntou, cortando suas desculpas. Clarissa congelou. Seu rosto empalideceu ainda mais. A da pulseira de diamantes? A que foi roubada? Onde está? Eu não sei. Foi roubada. Então vamos procurar agora no seu quarto. O pânico nos olhos de Clarissa foi visível. Tica, não precisa. Eu acredito que foi um mal-entendido. Talvez eu tenha colocado em outro lugar. Talvez. Mas Tica já estava caminhando em direção ao quarto dela. Clarissa correu atrás, desesperada. Os empregados o seguiram em silêncio. Joana ficou para trás, pernas tremendo, não acreditando no que estava acontecendo. Tica abriu a porta do quarto. Foi direto ao criado mudo ao lado da cama. Abriu a gaveta superior e lá estava. A pulseira de diamantes brilhando sob a luz da tarde. O silêncio que seguiu foi absoluto. Clarissa ficou paralisada na porta. Todos os empregados ficaram boquiabertos. Joana sentiu as pernas fraquejarem. Tica pegou a pulseira lentamente e se virou para Clarissa. Está aqui o tempo todo. Eu não sabia. Eu devo ter esquecido. Você esqueceu que colocou a pulseira na gaveta? Tica disse, voz assustadoramente calma. E estava disposta a destruir a vida de uma pessoa inocente. Clarissa não tinha resposta. Apenas chorava, mãos tremendo. Foi nesse momento que Dona Mercedes deu um passo à frente. Ela sabia que este era o momento de revelar tudo, de libertar todas as verdades presas. Há anos, senhor Tica, ela disse, voz mais firme, posso mostrar uma coisa ao senhor? Ele olhou para ela. O que é, Dona Mercedes? Venha comigo, por favor. Clarissa tentou intervir. Tica, não escuta essa, fica quieta. Ele a cortou pela primeira vez na vida dela. Só fica quieta, Dona Mercedes levou Tica até o depósito de suprimentos, abriu o armário velho nos fundos e tirou a pasta que Joana tinha encontrado, aquela pasta com fichas de todas as ex-funcionárias. Ela entregou para Tica com mãos trêmulas. O S. Senhor precisa ver isso. Tica abriu a pasta. Seus olhos correram pelas fichas. 1, 2, 5, 10, 12. Todas mulheres negras, todas demitidas por acusações falsas. E ao lado de cada nome, as anotações cruéis escritas à mão por Clarissa. Gorda, feia, fedida, mal educada, preta, nojenta. Tica fechou os olhos. Seu maxilar tensionou. Quando ele abriu os olhos novamente, havia algo neles que nunca esteve. Ele, há antes, nojo,
Nojo genuíno. Quantas dessas mulheres foram acusadas de roubo? Ele perguntou. Todas, senhor. E quantas realmente roubaram? Dona Mercedes olhou para ele com lágrimas. Nenhuma. Tica segurou a pasta com força. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de raiva contida, de decepção profunda. Dona Mercedes, ele disse baixinho. Por que você nunca me contou? A governanta limpou as lágrimas. Porque eu tinha medo, senhor. Medo de perder meu emprego. Medo de que o senhor não acreditasse em mim. Eu teria acreditado. Eu não sabia disso. Dona Mercedes respirou fundo. E tem mais uma coisa que o senhor precisa saber. Tica olhou para ela, esperando. Uma dessas mulheres era minha irmã, a Júlia. O choque no rosto de Tica F. É visível. Dona Mercedes, eu não sabia. A senhora Clarissa acusou ela de roubar um anel há 2 anos. Minha irmã foi demitida e depois a voz de Dona Mercedes tremeu. Ela entrou em depressão. Parou de comer. Acreditou que era suja, que não merecia nada. Levei meses para tirar ela daquele buraco. Joana, que tinha seguido até o depósito, sentiu o peito apertar. Ela quase foi mais uma. Júlia, mais uma vida destruída. Tica fechou a pasta devagar. Voltou para o corredor onde Clarissa estava, cercada pelos empregados em silêncio pesado. Clarissa, ele disse, você destruiu 12 vidas, 12 mulheres. Por quê? Clarissa soluçava descontroladamente. Eu não sabia que estava machucando tanto. Eu e você sabia, Tica disse. Você escreveu essas coisas. Você planejou cada acusação. Você sabia exatamente o que estava fazendo. E foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. A porta da mansão se abriu e entrou uma mulher elegante, friamente elegante, a mãe de Clarissa. Ela olhou para a filha no chão, chorando, e suspirou com desdém. Clarissa, eu avisei para você não exagerar. A mãe de Clarissa entrou na mansão como se fosse dona do lugar, salto alto, ecoando no mármore, bolsa cara pendurada no braço, postura ereta e arrogante. Tica virou-se para ela. A senhora sabia? A mulher sorriu friamente. Claro que eu sabia. Quem você acha que ensinou ela? O choque foi coletivo. Não era só Clarissa, era a família inteira. Senhora Benson, Dona Mercedes disse, voz tremendo de raiva contida, a senhora se lembra de mim? A mãe de Clarissa. Olhou de cima a baixo. Deveria. Eu trabalhei na sua casa há 20 anos. Quando a Clarissa era adolescente, a mulher franziu a testa, desinteressada. E daí? E daí que eu vi? Ouvi como. Ou a senhora tratava os empregados. Ouvi como a senhora ensinou sua filha a fazer o mesmo. Ouvi como a senhora sempre disse que gente como nós não merece respeito. A mãe de Clarissa não negou, apenas deu de ombros. Vocês são empregados, nós pagamos, vocês obedecem. É simples assim. Não, Dona Mercedes disse, voz firme, não é simples assim, porque nós somos pessoas. E pessoas merecem dignidade. Foi nesse momento que Joana sentiu algo mudar dentro dela. Não era mais só sobre ela, era sobre todas as mulheres que tinham passado por aquilo, todas as Júlias, todas as Marias, todas as Cu, e foram silenciadas. Ela deu um passo à frente. A senhora é patética, Joana disse, olhando direto para a mãe de Clarissa. A mulher virou-se para ela, furiosa. Como é que é? Patética, Joana repetiu, mais firme agora. A senhora criou sua filha para ser um monstro, para usar pessoas, para destruir vidas, e agora ainda tem coragem de vir aqui defender isso. Cala a boca, sua gorda. Não, Joana cortou, voz trovejante. Eu não vou calar, não mais. A senhora pode me xingar, pode me humilhar, pode tentar me fazer sentir pequena, mas eu não sou pequena. E a senhora sabe por quê? O quê? A mulher praticamente cuspiu a pergunta. Porque eu tenho algo que a senhora nunca vai ter. Dignidade, a palavra ecoou pelo corredor, poderosa, verdadeira, inabalável. Dona Mercedes começou a bater palmas devagar. Outras empregadas se juntaram. Sandra, mesmo com o rosto ainda molhado de lágrimas, também aplaudiu. E em poucos segundos, todos estavam aplaudindo Joana. Tica olhe. Ou para Joana com respeito genuíno. Joana tem razão. Vocês podem ter dinheiro, podem ter poder, mas não têm caráter. Ele se virou para Clarissa. Nós terminamos hoje.
Agora, Clarissa gritou. Não, Tica, por favor. Eu posso mudar, eu prometo. Você teve 3 anos para mudar. Você escolheu machucar. Eu te amo. Você nunca me amou. Vou. Se amou o que eu podia te dar, a mãe de Clarissa deu um passo à frente, tentando controlar a situação. Tica, vamos conversar com calma. Clarissa vai compensar as funcionárias, vai pedir desculpas. Nós podemos resolver isso civilizadamente. Não, Tica disse. Não tem mais nada para resolver. Eu quero as duas fora da minha casa. Agora, você vai se arrepender disso. A mãe de Clarissa ameaçou. Nós temos coisas sobre você. Informações, gravações. Tica parou. Gravações? A mulher sorriu, achando que tinha encontrado uma saída. Sua noiva é muito esperta. Ela gravou conversas suas, conversas comprometedoras. Se você terminar com ela, essas gravações vão parar na imprensa. O sangue de Tica congelou. Ele olhou para Clarissa. Você me gravou? Clarissa não respondeu, apenas chorava mais. S forte. Responde. Tica elevou a voz pela primeira vez. Eu precisava de garantias. Caso você mudasse de ideia sobre o casamento. Garantias? Tica riu sem humor. Você chama chantagem de garantias? Foi nesse momento que o celular de Clarissa, que estava no bolso do seu vestido, começou a tocar. Ela tentou pegá-lo rapidamente, mas estava tremendo tanto que o aparelho caiu no chão. A tela iluminou. Uma mensagem apareceu na notificação. Uma mensagem que todos puderam ver. Tá demorando muito. Ele já suspeitou. Você precisa casar logo. O plano não pode falhar agora. Tica pegou o celular do chão devagar, leu a mensagem. Depois olhou para Clarissa com uma expressão de total tração. Que plano, Clarissa? E ali, naquele corredor cheio de testemunhas, a maior verdade estava prestes a explodir. Uma verdade que ia muito além das humilhações. Uma verdade que revelaria que Clarissa não era apenas cruel, ela era uma golpista. E Joana, a faxineira que teve coragem de segurar aquele pulso, tinha acabado de salvar Tica de perder muito mais do que sua dignidade. Ela tinha salvado tudo. Tica começou a rolar as mensagens no celular de Clarissa. Havia dezenas, todas do mesmo número, todas falando sobre casamento, dinheiro, propriedades. Assim que vocês casarem, ele vai colocar tudo no nome dos dois. Aí é só esperar o momento certo. Outra mensagem. Não esquece do acordo pré-nupcial. Você precisa fazer ele. Assinar depois do casamento civil. Confia em mim. E mais outra. Se ele desconfiar, usa as gravações. Aquilo vai destruir ele. Tica lá. Cada mensagem em voz alta. Os empregados ficaram em choque total. Dona Mercedes cobriu a boca. Joana sentiu um arrepio subir pela espinha. Sandra começou a chorar de novo. Você estava planejando me dar um golpe? Tica perguntou, voz quebrando. Por quanto tempo? Não, amor. Essas mensagens são de um amigo. Ele estava brincando. Clarissa tentava desesperadamente. Brincando? Tica continuou lendo. Aqui diz, minha mãe tá me pressionando para casar logo. Ela quer a parte dela também. A gente combinou 50-50 depois que eu limpar ele. A mãe de Clarissa ficou tensa pela primeira vez. Sua máscara de frieza começou a rachar. Quem está mandando essas mensagens? Tica perguntou. Clarissa não respondeu, apenas soluçava no chão. Tica ligou para seu advogado, colocou no Vivavos. Preciso que você rastreie um número para mim, urgente. O advogado trabalhou rápido. 5 minutos depois, ligou de volta. Senhor Anderson, rastreamos o número. Era registrado no nome de Marcos Benson. Tica franziu a testa. Quem? Irmão de Clarissa Benson. E senhor, ele tem histórico criminal, 2 processos por estelionato, 1 por extorsão, todos arquivados por falta de provas. O silêncio foi pesado, muito pesado. E tem mais. O advogado continuou. Conseguimos acesso às contas bancárias através de ordem judicial emergencial. Clarissa F. Fez várias transferências nos últimos 6 meses, sempre para contas offshore, sempre em valores pequenos para não levantar suspeita. Tica segurou o telefone com força. Quanto? Puta! Ele de quase 2 milhões de reais. O mundo de Tica desabou. 2 milhões.
Ela tinha roubado dele por meses e ele nem tinha percebido. Você me roubou? Ele disse, olhando para Clarissa com uma mistura de dor e nojo. Por meses, aos poucos, e eu nem percebi. Clarissa chorava incontrolavelmente. Eu ia devolver, eu juro. Eu só precisava do dinheiro para fugir. Com seu irmão e sua mãe, Tica completou. Ela não respondeu. O silêncio era a resposta. Suficiente. A mãe de Clarissa percebeu que tudo estava saindo do controle. Tentou uma última cartada. Tica, ainda dá tempo de rir. Ouve isso. Minha filha devolve o dinheiro. Nós saímos da sua vida e... Você esquece tudo? Esquece? Tica virou-se para ela, incrédulo. Vocês planejaram me destruir e eu deveria ser. Nós não planejamos destruir você. Nós planejamos usar você. É diferente. A frieza daquela declaração fez até os seguranças, que tinham chegado há poucos minutos, se entreolharem chocados. Joana não aguentou mais. A senhora é pior que sua filha, pelo menos a Clarissa. Chora. A senhora nem sente nada. A mãe de Clarissa olhou para Joana com desprezo. Você continua falando? Ninguém te deu permissão. Eu não preciso de permissão para falar a verdade. Tica pegou o celular de Clarissa de novo, continuou procurando, abriu a pasta de arquivos e encontrou gravações de áudio, dezenas delas. Ele apertou play em uma aleatória, a voz da própria. Clarissa ecoou pelo corredor. Ele é tão idiota, tão bobo. Ele realmente acha que eu amo ele. Eu só quero dinheiro. Assim que eu casar, eu vou esvaziar as contas e sumir. Tica desligou. Não conseguia ouvir mais. 3 anos de relacionamento, 3 anos de planos de casamento, 3 anos de mentiras. Quantas gravações você tem de mim? Ele perguntou. Tica, eu posso explicar. Quantas? 11, Clarissa sussurrou. Mas eu nunca ia usar. Eram só por segurança. Segurança? Tica repetiu a palavra como se fosse veneno. Você chama chantagem de segurança. Dona Mercedes se aproximou de Tica. Senhor, o senhor precisa chamar a polícia. Isso é crime, roubo, extorsão, tudo. Tica assentiu. Eu sei, Dona Mercedes, eu sei. Ele se virou para os seguranças. Não deixem elas saírem daqui. A polícia já está a caminho. A mãe de Clarissa tentou correr para a porta, mas os seguranças a seguraram. Me solta. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Eu sei exatamente com quem estou mexendo, Tica disse. Com criminosas. Clarissa rastejou até Tica, agarrando sua pernas. Por favor, não faz isso. Eu vou presa. Eu não aguento. Prisão, por favor. Tica olhou para ela e, pela primeira vez, não sentiu amor, não sentiu pena, sentiu vazio. Você deveria ter pensado nisso antes. E então algo que ninguém esperava aconteceu. O celular de Clarissa tocou de novo. Tica atendeu. Uma voz masculina disse. E aí, conseguiu fazer ele assinar os papéis do casamento. Quem é você? Tica perguntou. Silêncio do outro lado. Depois, a ligação caiu. Mas já era tarde demais, porque agora Tica sabia. O plano era real, era grande e era mais profundo do que ele imaginava. A polícia chegou 15 minutos depois. 2 policiais entraram na mansão com expressões sérias. Tica explicou tudo rapidamente. Mostrou as mensagens, mostrou as transferências bancárias, mostrou as gravações. Vamos precisar levar as 2 para depor. O policial mais velho disse. E, dependendo da investigação, pode resultar em prisão preventiva. Clarissa gritou. Não. Eu não posso ir presa, por favor. Mas os policiais não se moveram. Já tinham visto aquilo muitas vezes. Pessoas ricas achando que estavam acima da lei. Senhora, a senhora tem direito a um advogado. Pode chamar agora se quiser. A mãe de Clarissa manteve a postura. Isso é um absurdo. Não existe prova concreta de nada. Mensagens podem ser forjadas, transferências podem ser explicadas. Nós vamos investigar tudo, senhora, o policial disse. Mas por enquanto, vocês vão precisar nos acompanhar. Foi nesse momento que Joana sentiu algo estranho. Ela olhou para Clarissa no chão, destruída, humilhada, exposta, e uma parte pequena dela, muito pequena, sentiu algo que não esperava sentir. Não pena, mas uma compreensão incômoda.
porque Clarissa também era vítima, vítima da própria mão, vítima de uma educação tóxica, vítima de um sistema que ensinou ela a tratar pessoas como objetos. Isso não justificava nada, mas explicava algumas coisas. Dona Mercedes se aproximou de Joana. Você? Tá bem. Ou tá. Só processando tudo. Você foi corajosa. Menina, você salvou esse homem. Joana olhou para Tica. Ele estava conversando com os policiais, assinando documentos, explicando detalhes. Seu rosto estava cansado, envelhecido, como se tivesse vivido anos em apenas uma manhã. Uma das outras empregadas, Maria, se aproximou de Joana. Obrigada por todas nós. Você fez o que a gente não conseguiu. Eu só não quis ser batida. Joana disse honestamente, foi mais que isso. Você mostrou que a gente não precisa aceitar tudo calada. Outras empregadas começaram a se aproximar também, abraçando Joana, agradecendo, chorando. Porque pela primeira vez em anos, elas sentiam que tinham voz, que tinham valor. Sandra, a que tinha mentido, se aproximou por último. Ela não conseguia olhar nos olhos de Joana. Joana, eu sinto muito, de verdade. Eu não devia ter mentido. Eu fui covarde. Joana olhou para ela por um longo momento. Podia guardar rancor, podia fazer Sandra sofrer, podia virar as costas, mas não fez nada disso. Eu entendo, Joana disse. Você estava com medo. Eu também teria medo. Não, você não teria. Você foi corajosa quando eu fui fraca. Coragem não é não ter medo, Sandra. Coragem é fazer a coisa certa mesmo com medo. Joana colocou a mão no ombro dela. E você fez a coisa certa no final. E contou a verdade. Sandra começou a chorar. Obrigada. Obrigada por me perdoar. Os policiais começaram a levar Clarissa e sua mãe para fora. Algemas nos pulsos, cabeças baixas. O contraste era chocante. Minutos atrás, Clarissa era a rainha daquela mansão. Agora era uma criminosa sendo levada. Antes de sair, Clarissa parou e olhou para trás. Seus olhos encontraram os de Joana. Você destruiu minha vida, ela disse, voz quebrada. Joana balançou a cabeça. Devagar. Não, você destruiu sua própria vida. Eu só não deixei você destruir a minha. Clarissa fechou os olhos e, pela primeira vez, pareceu entender, pareceu aceitar. Não havia mais como fugir. Não havia mais como mentir. Eu sinto muito por tudo. Joana não respondeu, apenas observou, enquanto Clarissa era levada. Para fora, as portas da viatura se fecharam. O som das sirenes foi diminuindo até desaparecer. E então, silêncio. Um silêncio pesado, mas não desconfortável. Era um silêncio de alívio, de libertação, de justiça finalmente feita. Tica voltou para dentro da mansão. Seus olhos estavam vermelhos. Ele tinha chorado, não de tristeza por Clarissa, mas de decepção consigo mesmo por ter sido tão cego. Ele olhou para todos os empregados reunidos ali. Eu sinto muito. Por tudo. Por não ter visto, por não ter protegido vocês, por ter deixado isso acontecer. Dona Mercedes deu um passo a F. Rente, o senhor não sabia, senhor Tica. Ela escondia bem, mas eu deveria ter prestado atenção, deveria ter perguntado, deveria ter ouvido. O importante, Joana disse, dando um passo à frente, também é que o senhor está ouvindo agora. Tica olhou para ela, para a mulher que tinha mudado tudo, a mulher que teve coragem quando todos os outros tinham medo. Joana, eu não sei como te agradecer. Não precisa me agradecer, senhor. Eu só fiz o que era certo. Não, você fez muito mais que isso. Você salvou minha vida, meu futuro, tudo. Joana sorriu levemente. Não, a gente está quite, porque o senhor me deu um emprego quando eu mais precisava. Isso também salvou minha vida. Tica estendeu a mão. Joana apertou. E naquele aperto de mão havia mais do que gratidão. Havia respeito mútuo, havia humanidade, havia igualdade. E pela primeira vez, desde que tinha começado a trabalhar naquela mansão, Joana sentiu que pertencia ali, não como empregada inferior, mas como pessoa digna de e respeito. 3 dias se passaram desde a prisão de Clarissa. E sua mão? A mansão respirava diferente, mais leve, mais limpa, como se um peso invisível tivesse sido retirado.
Mas Joana sabia que não tinha acabado. Algo ainda estava por vir. Ela sentia no ar. Via nos olhos preocupados de Tica, ouvia nas conversas sussurradas do CIGURN SOS. Na manhã de quinta-feira, Tica reuniu todos os empregados. Na sala principal, seu rosto estava sério, cansado. Eu chamei vocês aqui porque preciso contar uma coisa. Ele começou. A advogada da Clarice entrou em contato comigo ontem. Todos ficaram tensos. Ela está tentando fazer um acordo. Devolve o dinheiro, retira todas as acusações e, em troca, eu não pressione por prisão. Dona Mercedes franziu a testa. E o senhor vai aceitar? Não, não vou. Ela precisa pagar pelo que fez com vocês, comigo, com todas as mulheres que ela destruiu. Joana sentiu um alívio. O senhor está fazendo a coisa certa. Tica continuou, mas tem um problema. A advogada dela ameaçou divulgar as gravações, conversas minhas editadas para parecerem ilegais. Eles vão tentar destruir minha reputação. O silêncio foi pesado. E se isso acontecer? Tica disse, voz pesada, meus negócios vão afundar, meus sócios vão me abandonar, tudo que construí pode desabar. Joana deu um passo à frente. Então a gente precisa se antecipar. Tica olhou para ela. Como assim? Se eles vão divulgar mentiras, a gente divulga a verdade primeiro. A verdade sempre é mais forte que a mentira. Sempre. Dona Mercedes assentiu. Amém. Tem razão. A gente pode contar tudo. As 12 mulheres, as fichas, o golpe, tudo. Mas isso vai expor vocês também, Tica disse. Vocês vão ter que contar sobre as humilhações, vão ter que reviver tudo. Joana não hesitou. Ou topo, se isso ajudar a impedir que ela faça mais vítimas, eu conto minha história. Uma por uma, as outras empregadas concordaram. Maria, Sandra, Ana, todas levantaram a mão. Nós também. Vamos contar tudo. Tica sentiu os olhos arderem. Vocês têm certeza? Isso vai ser difícil. A imprensa vai perguntar tudo. Vai ser invasivo. A gente tem certeza. Joana disse, porque não é só sobre a gente, é sobre as próximas, as mulheres que poderiam ser vítimas dela no futuro. Tica assentiu. Então vamos fazer isso direito. Vou contratar uma assessoria de imprensa. Vamos preparar depoimentos. Vamos reunir todas as provas. Nos 2 dias seguintes, a mansão virou um centro de operações. Advogados entravam e saíam. Jornalistas foram cuidadosamente selecionados. Provas foram organizadas. Joana deu seu depoimento. Contou sobre o dia que segurou o pulso de Clarissa, sobre o medo, sobre a coragem, sobre a decisão de não abaixar mais a cabeça. Dona Mercedes contou sobre sua irmã Júlia, sobre a depressão, sobre os anos de silêncio. Sandra contou sobre a mentira, sobre a culpa, sobre o que é ser forçada a escolher entre sobrevivência e dignidade. Cada história era um tijolo construindo uma parede de verdade, uma parede que Clarissa não conseguiria derrubar. Na véspera da publicação da reportagem, o advogado de Clarissa ligou para Tic. Desesperado, senhor Anderson, minha cliente está disposta a confessar tudo, sem acordos, sem condições. Só pedimos que o senhor não publique a reportagem. Por quê? Tica perguntou. Porque vai destruir ela completamente, a família dela, tudo. Ela pensou nisso quando destruía outras mulheres. Silêncio do outro lado. A reportagem vai ser publicada amanhã. Tica disse, se sua cliente quer confessar, ótimo, vai facilitar o processo. Mas a verdade vai ser contada de qualquer jeito. Ele desligou. Joana estava perto, ouvindo tudo. O senhor fez a coisa certa. Eu espero, Tica disse cansado, porque se isso der errado, eu posso perder tudo. Não vai dar errado. A verdade está do nosso lado. Na manhã seguinte, a reportagem foi publicada. A primeira página, título em letras garrafais. Noiva de bilionário acusada de golpe e abuso sistemático contra empregadas. A matéria tinha tudo. Depoimentos, fotos das fichas, prints das mensagens, extratos bancários e a história de Joana, a faxineira que teve coragem de dizer não. Em 2 horas, a reportagem viralizou. Redes sociais explodiram. Hashtags surgiram. Justiça para Joana, um não abuso. Dignidade para todas.
Tica recebeu dezenas de ligações de sócios, apoiando, de empresários oferecendo parceria, de organizações de direitos trabalhistas querendo ajudar. A verdade tinha vencido, mas Clarissa não desistiria tão fácil, porque na prisão ela estava planejando uma última cartada, uma cartada que ninguém via vindo, e essa cartada seria revelada em menos de 24 horas. 24 horas depois da reportagem, Joana acordou com o celular tocando, sem parar. Eram 6 da manhã. Ela atendeu, sonolenta. Joana, aqui é Dona Mercedes. Você viu as notícias? Que notícias? Eu acabei de acordar. Liga a TV agora. Joana ligou a televisão e congelou. Lá estava ela, sua foto, seu nome completo e uma manchete devastadora. Faxineira que acusou noiva de bilionário tem passado crime. Não escondido. O coração de Joana parou. Passado criminal? Ela nunca tinha cometido crime algum. A repórter continuava, segundo documentos que chegaram à nossa redação na madrugada. Joana Oliveira foi processada há 5 anos por agressão. A vítima, uma ex-patroa que alegou ter sido atacada fisicamente. Joana sentiu o mundo girar. Não era possível. Aquilo era mentira. Era. E então, ela se lembrou. 5 anos atrás, outro emprego, outra patroa. Abusiva. Um dia, a mulher tinha jogado água fervente nela por causa de um prato quebrado. Joana tinha levantado o braço para se proteger e, acidentalmente, derrubou a mulher, que caiu e bateu cotovelo. A patroa tinha processado. O caso foi arquivado por legítima defesa, mas existia o registro, existia o processo. E alguém tinha entrado, alguém tinha distorcido e agora estava usando contra ela. O telefone de Joana tocou de novo. Era um número desconhecido. Ela atendeu. Alô, Joana, uma voz feminina, fria, calculista. Aqui é a advogada da Clarissa. Joana sentiu o sangue gelar. Você deve ter visto as notícias. Seu passado violento, sua tendência a agredir patroas. A advogada fez uma pausa. Isso muda tudo, não é? Aquilo foi legítima defesa. O processo foi arquivado, mas o público não vai saber disso. Eles só vão ver que você já foi processada antes, que você tem histórico, e vão começar a se perguntar: será que a Clarissa realmente ia bater em você? Ou você inventou tudo para se fazer de vítima? Joana sentiu lágrimas de raiva subirem. Eu não inventei nada. Vocês sabem disso. Não importa o que eu sei, importa o que as pessoas acreditam. E agora elas vão duvidar de você. Vão duvidar de tudo. O que vocês querem? Queremos que você retire seu depoimento. Diga que exagerou, que interpretou mal, que estava nervosa. Faça isso e nós retiramos a matéria. Se o nome fica limpo, e se eu não fizer, então nós vamos mais fundo. Vamos encontrar cada erro que você já cometeu, cada dívida, cada problema. Vamos transformar você na vilã. E no final, ninguém vai acreditar em nada que você disse. A ligação caiu. Joana sentou na cama, tremendo. Seu celular não parava de tocar. Mensagens chegavam aos montes, algumas de apoio, mas muitas de ódio, de acusação, de dúvida. Você é uma mentirosa. Sabia que tinha algo errado com essa história? Coita. Dada Clarissa sendo acusada por uma criminosa, Joana pegou o ônibus para a mansão com o coração pesado. Quando chegou, havia jornalistas no portão, câmeras, microfones gritando perguntas. Joana, é verdade que você tem passado violento? Joana, você inventou a história sobre a Clarissa? Joana, quanto o Tica te pagou para mentir? Ela entrou correndo, cabeça baixa, lágrimas caindo. Os seguranças a protegeram até ela entrar na mansão. Dentro, Tica estava na sala. Ele levantou quando a viu. Joana, você está bem? Não, não estou. Ela limpou as lágrimas. Senhor Tica, eu juro que não agredi aquela mulher. Foi legítima defesa. O processo foi arquivado. Eu posso provar. Eu sei. Eu acredito em você. Mas ninguém mais vai acreditar. Eles estão destruindo minha reputação. Estão fazendo eu parecer mentirosa. E se isso continuar, tudo o que a gente fez vai ser em vão. Dona Mercedes entrou na sala, ofegante. Senhor Tica, liga a TV. Rápido. Ele ligou. E o que ele? Esse vira mudou tudo. Na tela,
Uma mulher estava dando entrevista. Ela era negra. Tinha uns 40 anos, olhos firmes. Meu nome é Fernanda Oliveira. Eu fui uma das 12 mulheres demitidas pela Clarissa Benson há 3 anos. O repórter perguntou: e a senhora acredita na história da Joana? Eu não acredito. Eu sei que é verdade, porque aconteceu comigo também. E eu tenho provas. Fernanda abriu uma bolsa e tirou de lá um celular velho. Naquela época, eu gravei uma das humilhações. Escondida, porque eu sabia que um dia precisaria provar. Ela apertou o play e a voz de Clarissa ecoou pela TV, gritando, xingando, chamando Fernanda de gorda nojenta, de preta fedida, de lixo humano. A gravação tinha data, hora, tudo. Eu guardei isso por 3 anos, Fernanda disse, lágrimas nos olhos, com medo de usar, com medo de represália. Mas quando eu vi a Joana tendo coragem de falar, eu soube que era hora de todas nós falarmos. A entrevista terminou e o apresentador virou para cão. Nera, essa gravação muda completamente o caso. A defesa da Clarissa ainda não se pronunciou. Joana caiu no sofá chorando, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Ela me salvo, Fernanda me salvo, Tica sorriu. Não, você salvo ela primeiro. Você deu coragem para ela e agora ela está retribuindo. E foi nesse momento que Joana entendeu. Coragem é contagiante. Quando uma pessoa se levanta, outras se sentem fortes para fazer o mesmo. A batalha não tinha terminado, mas agora elas não estavam mais sozinhas. Nas horas seguintes à entrevista de Fernanda, algo extraordinário aconteceu. Outras eles começaram a aparecer, não só as 12 que tinham trabalhado na mansão Anderson, mas dezenas de outras, de outros empregos, de outras casas, de outros momentos da vida de Clarissa, uma ex-colega. A de escola deu entrevista contando como Clarissa humilhava funcionários de lanchonetes. Outra mulher, que trabalhou como babá para a família Benson anos atrás, contou sobre os abusos e sofreu da mãe de Clarissa quando ainda era adolescente. As redes sociais explodiram. A hashtag abuso começou a viralizar. Mulheres compartilhando suas histórias, suas dores, seus silêncios. E no centro de tudo estava Joana, a mulher que teve coragem de segurar aquele pulso, a mulher que disse não. 3 dias depois da entrevista de Fernanda, Joana estava na cozinha da mansão tomando café. É quando Tica entrou com um envelope grande. Chegou isso para você pelo correio. Joana pegou o envelope, não tinha remetente, apenas seu nome. Ela abriu devagar. Dentro havia uma carta manuscrita. Querida Joana, meu nome é Helena. Você não me conhece, mas eu conheço sua história. Há 10 anos eu trabalhei para a família Benson e o que eles fizeram comigo foi pior do que vó. E pode imaginar, muito pior. Eu guardei silêncio porque eles me ameaçaram, destruíram minha vida. Mas agora, vendo sua coragem, eu decidi falar. Encontrei documentos, provas, coisas que eles esconderam por anos, coisas que vão mudar tudo. Eu gostaria de te encontrar. Por favor, me ligue, havia um número de telefone no final. Joana mostrou a carta para Tica. O senhor acha que é verdade? Só tem um jeito de saber. Joana ligou. Uma voz feminina atendeu. Tremida, nervosa, mas determinada. Alô, Helena? Aqui é a Joana. Joana, graças a Deus você ligou. Eu preciso de mostrar uma coisa. Algo que vai provar que a família Benson é muito pior do que vocês imaginam. O que você tem? Documentos, contratos, acordos de silêncio. Eles fizeram isso com pelo menos 20 mulheres nos últimos 15 anos. Pagaram para calar, ameaçaram para silenciar. E eu tenho prova de tudo. Porque você guardou isso por tanto tempo? Helena respirou fundo. Porque eu tinha medo, muito medo. Eles me pagaram R$50 mil para assinar um termo dizendo que nunca falaria sobre o que aconteceu. E me ameaçaram, dizendo que se eu quebrasse o acordo, eles iam me processar por difamação e tomar tudo de mim. E o que mudou? Você mudou tudo. Quando eu vi você na TV, segurando o pulso daquela mulher, algo dentro de mim acordou. Eu pensei, se ela pode enfrentar, eu também posso. Só 2 horas depois, Helena estava sentada na sala da mansão. Anderson, ela tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos, mãos trêmulas, mas olhos determinados. Ela abriu uma pasta velha e espalhou documentos na mesa de centro.
contratos, termos de confidencialidade, recibos de transferência, mais de 20 nomes diferentes, todas mulheres, todas negras ou pobres, todas forçadas a assinar. Isso é a operação sistemática, Helena disse. A família Benson faz isso há décadas. Abusam, humilham e depois pagam para silenciar. E quem não aceita o dinheiro, eles destroem de outras formas. Tika Fall leu os documentos, chocado. Isso precisa ir para a polícia agora. Eu sei, mas eu precisava mostrar para você porque você foi a única pessoa rica que acreditou em uma de nós. Joana pegou a mão de Helena. Obrigada, obrigada por ter coragem, por falar. Helena sorriu com lágrimas nos olhos. Não, obrigada a você por me dar coragem. Naquele mesmo dia, Helena, Ana, Tika e o advogado foram à delegacia e entregaram todos os documentos. Prestaram depoimento e uma nova investigação foi aberta. Dessa vez, não era só contra Clarissa, era contra toda a família Benson. Contra um sistema de abuso que durava décadas. No dia seguinte, a notícia estampou todos os jornais. Família Benson acusada de abuso sistemático e pagamento de propina para silenciar vítimas. Onde Clarissa foi presa novamente, dessa vez sem direito à fiança. O irmão, que tinha fugido, foi capturado tentando sair do país. E Clarissa, na prisão, viu seu mundo desabar completamente. Não havia mais mentiras para contar, não havia mais como fugir. As provas eram irrefutáveis e o peso de 15 anos de maldade finalmente caía sobre ela, mas a história ainda não tinha terminado. Porque Clarissa tinha uma última confissão para fazer. Uma confissão que ninguém esperava e que revelaria o motivo mais profundo por trás de toda aquela crueldade. Uma semana depois das novas praias. O advogado de Tika ligou com uma notícia estranha. Senhor Anderson, a Clarissa pediu para falar com a Joana pessoalmente. Na prisão, Joana estava na sala quando ouviu ele falar comigo. Por quê? Ela disse que precisa pedir desculpas, que precisa explicar algumas coisas e que só vai fazer isso se você aceitar ir. Joana olhou para Tika. O senhor acha que eu deveria ir? Só se você quiser. Ninguém vai te obrigar. Joana pensou por um longo momento. Parte dela não queria ver Clarissa nunca mais. Mas outra parte, uma parte curiosa, queria entender. Queria saber por que alguém escolhe ser tão cruel. Eu vou. 2 dias depois, Joana estava sentada em uma sala fria de visitação. Mesa de metal, cadeiras desconfortáveis, vidro grosso parando visitantes e presos. Clarissa entrou e Joana quase não a reconheceu. Sem maquiagem, sem roupas caras, cabelo preso de qualquer jeito, uniforme laranja da prisão, ela parecia ter envelhecido 10 anos em umas semanas. Clarissa sentou-se devagar, pegou o telefone da parede. Joana pegou do outro lado. Obrigada por vir, Clarissa disse, voz rouca. Joana apenas acenou com a cabe. Eu sei que você me odeia. Eu sei que você tem todo o direito de eu não te odeio, Clarissa. Eu só não entendo você. Clarissa baixou os olhos. Eu também não me entendo, ou não entendia. Aqui na prisão, eu tive muito tempo para pensar, muito tempo para olhar para mim mesma. E sabe o que eu vi? O quê? Um monstro que minha mãe cria, ou que minha família alimentou, que eu deixei crescer. Joana esperou em silêncio. Desde criança, Clarissa continuou, minha mãe me ensinou que existem 2 tipos de pessoas no mundo, as que mandam e as que obedecem. E ela me ensinou que ou deveria sempre ser a que manda, sempre. Isso não justifica o que você fez. Eu sei, eu não estou tentando me justificar. Eu estou tentando explicar. Porque você merece entender. Clarissa limpou uma lágrima. Minha mãe batia nos empregados na minha frente e ria. E me dizia, eles não sentem dor como nós. Eles são diferentes. E eu acreditei. Eu ria. Lente, acreditei. Joana sentiu um aperto no peito, não de pena, mas de uma compreensão triste. Clarissa também era vítima de uma educação tóxica, de uma família doente. Mas ao contrário, o de Joana, ela tinha escolhido perpetuar o ciclo, ao invés de quebrá-lo. Eu queria que você soubesse, Clarissa disse, que você foi a primeira pessoa que me fez parar.
a primeira que me olhou nos olhos e disse, não, e naquele momento, quando você segurou meu pulso, algo quebrou dentro de mim. O quê? A ilusão de que eu era poderosa, de que eu era intocável. Você me mostrou que eu não era nada disso. Eu era só uma pessoa comum, sendo cruel. Por quê? Joana respirou fundo. Clarissa, você machucou muita gente, destruiu vidas. Isso não some só porque você entendeu algo. Agora eu sei. Eu vou pagar por isso. Os advogados disseram que eu vou pegar no mínimo 8 anos. Minha mãe, 15. E sabe de uma coisa? Clarissa olhou nos olhos de Joana pela primeira vez. Eu acho que eu mereço. Você merece. Mas eu queria te pedir uma coisa. O quê? Perdão. Não porque eu mereço, mas porque você merece paz. Porque carregar ódio vai te fazer mal. Vai te transformar. Errei em algo que você não é. Joana ficou em silêncio por um longo momento. Pensou em tudo que tinha passado, na humilhação, no medo, na raiva. E então pensou em quem ela queria ser. Eu te perdoo. Joana disse finalmente. Não porque você mudou, não porque você se arrependeu, mas porque eu escolho não carregar isso comigo. Eu escolho seguir em frente. Clarissa começou a chorar. Não aquele choro dramático de antes, mas um choro real de alívio, de vergonha, de algo parecido com redenção. Obrigada, obrigada mesmo. Joana se levantou. Cuida de você, Clarissa, e quando sair daqui, seja uma pessoa diferente, de verdade. Dessa vez, ela desligou o telefone e saiu. Não olhou para trás, porque aquele capítulo tinha acabado e ela tinha coisas melhores pela frente. Quando Joana saiu da prisão, havia jornalistas na porta, câmeras, microfones, perguntas gritadas. Joana, o que Clarissa disse? Joana, você perdoou ela? Joana parou, olhou para as câmeras e disse apenas uma frase que viraria manchete no dia seguinte. Perdoar não significa esquecer, significa escolher não deixar que a maldade dos outros defina quem você é. E então, ela caminhou para longe, livre, leve, completa. A inversão estava completa. A mulher que quase foi destruída tinha saído mais forte, e a mulher que tentou destruir estava pagando o preço. Justiça não é vingança. Justiça é equilíbrio restaurado. 6 meses se passaram desde aquele dia no corredor. 6 meses desde que Joana segurou o pulso de Clarissa e mudou tudo para sempre. A mansão Anderson era outra, completamente de outra. Tica tinha criado um comitê de bem-estar dos funcionários, liderado por Dona Mercedes e Joana. Reuniões mensais, canal aberto de comunicação, respeito institucionalizado. Ninguém mais tinha medo de falar. Ninguém mais abaixava a cabeça sem motivo. Todas as 12 empregadas que tinham sido demitidas injustamente foram contatadas. 8 voltaram a trabalhar. As outras 4 receberam compensação financeira generosa e cartas de recomendação que abriram portas em outros empregos. Júlia, a irmã de Dona Mercedes, voltou a sorrir, fez terapia, começou a trabalhar de novo como cozinheira em um restaurante. Pela primeira vez em anos, acreditou que tinha valor. Sandra nunca esqueceu o perdão de Joana, tornou-se sua amiga mais leal, e toda vez que via uma injustiça, lembrava-se de que o silêncio é cumplicidade. Helena, a mulher que guardou provas por 10 anos, usou o dinheiro que tinha guardado para abrir uma ONG, uma organização que ajudava empregadas domésticas vítimas de abuso. Joana era conselheira voluntária. Fernanda, a mulher que apareceu na TV com a gravação, escreveu um livro, Quando o Silêncio se Quebra, virou best-seller e toda a renda foi dividida entre as vítimas da família Benson. A mãe de Joana, completamente curada. O tratamento tinha funcionado. Ela estava forte, saudável e todos os dias agradecia a Deus por ter uma filha tão corajosa. Joana continuou sendo faxineira. Recusou promoções para cargos administrativos. Não tem vergonha no trabalho honesto, ela dizia. Eu gosto do que faz. Eu só queria ser respeitada fazendo isso. E era respeitada por todos. Mas a mudança não ficou só na mansão Anderson. A história de Joana inspirou uma onda nacional.
projetos de lei foram apresentados protegendo empregados domésticos de abuso. Denúncias aumentaram. Vítimas encontraram coragem para falar. O caso da família Benson virou estudo em faculdades de direito. Exemplo de abuso sistêmico. Exemplo de como poder sem caráter destrói vidas. Clarissa pegou 8 anos de prisão. Sua mãe, 15. O irmão, 10. Os bens da família foram confiscados e usados para compensar todas as vítimas identificadas ao longo dos anos. Um dia, Tica chamou Joana para uma conversa particular no jardim. Era uma tarde linda, sol quente, pássaros cantando, flores balançando com o vento. Joana, eu queria te dar a coisa. Ele estendeu um envelope. Senhor Tica, se for dinheiro. Eu não é dinheiro. Abre. Joana abriu. Dentro havia uma escritura de uma casa simples, mas linda. 3 quartos, quintal, no nome dela e da mãe. Senhor Tica, eu não posso aceitar. Isso pode, e vai aceitar, porque você salva minha vida. Joana, não só financeiramente, você me salva de me casar com alguém que ia me destruir. Você me ensinou o que é caráter de verdade. Joana começou a chorar. Eu não fiz nada de especial. Eu só não quis ser batida. Você fez tudo de especial. Você mostrou que dá para dizer não, que dá para se defender, que dignidade não se negocia. Eles ficaram em silêncio por um momento. Um silêncio confortável, de amizade verdadeira, de respeito mútuo, sabe? O que eu aprendi com tudo isso? Tica perguntou. O quê? Que caráter não tem classe social, que dignidade não depende de dinheiro e que as pessoas mais valiosas do mundo são aquelas que fazem o certo, mesmo quando é difícil. Joana sorriu. O senhor virou filósofo, eu virei humano. Final me NT, ponto na cau e ele à noite. Joana voltou para casa com a escritura nas M. Mostrou para a mãe. As duas choraram juntas, de alegria, de gratidão, de esperança. Mãe, a gente conseguiu. Você conseguiu. Filha, você sempre foi forte. Eu só não sabia que você era tão corajosa. Eu também não sabia. Joana deitou na cama naquela noite e olhou para o teto. Pensou em tudo que tinha acontecido, no medo, na raiva, na coragem, na vitória, e percebeu algo importante. Ela não tinha mudado o mundo, mas tinha mudado o seu mundo. E às vezes, isso é mais do que suficiente, porque mudanças grandes começam com decisões pequenas, com mãos que se recusam a soltar, com vozes que se recusam a calar, com pessoas comuns fazendo escolhas extraordinárias. E Joana tinha feito exatamente isso. Tinha escolhido sua dignidade, tinha escolhido seu valor, tinha escolhido não abaixar a cabeça. E essa escolha tinha mudado tudo. Um ano depois daquele dia que mudou tudo, Joana estava de volta ao mesmo corredor, o corredor onde tudo começou, onde ela segurou o pulso e Clarissa decidiu que não seria mais uma vítima. Silenciosa, ela passava o pano nos mesmos móveis de madeira nobre. O mesmo lastre de cristal brilhava acima dela, o mesmo cheiro de produto de limpeza misturado com flores frescas enchia o ar. Mas tudo era diferente agora, completamente diferente. Dona Mercedes passou por ela com uma bandeja de café. Bom dia, Joana. Bom dia. Dona Mercedes, a governanta parou e olhou para ela com um sorriso. Sabe, eu ainda me lembro daquele dia. O dia que você segurou o pulso dela. Joana riu. Eu também. Minhas M. Uns tremiam tanto que eu achei que ia soltar. Mas você não soltou. Não, eu não soltei. Você foi corajosa, menina. Joana balançou a cabeça. Não foi coragem, Dona Mercedes. Foi necessidade. Eu precisava me respeitar. Precisava provar para mim mesma que eu valia alguma coisa e provou. Provou para você, provou para todas nós, provou para o mundo inteiro. As duas ficaram em silêncio. Ora um momento. Um silêncio bom, um silêncio de paz, de vitória silenciosa, de ciclo completo. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Joana disse, ainda limpando os móveis. O quê? Que a gente sempre acha que as mudanças grandes vêm de pessoas grandes, de gente rica, de gente poderosa, de gente importante. Joana parou e olhou para Dona Mercedes. Mas não, elas vêm de pessoas comuns fazendo as coisas extraordinárias. Dona Mercedes sentiu os olhos arderem. Isso é verdade, muito verdade.
E sabe o que mais? O quê? Eu não mudei porque segurei aquele pulso. Eu segurei aquele pulso porque eu já tinha mudado por dentro, eu só não sabia ainda. As palavras ficaram flutuando no ar, pesadas, verdadeiras, poderosas. Naquela tarde, Joana terminou o trabalho mais cedo, pegou o ônibus para casa, mas dessa vez não eram 2 ônibus lotados. Dica tinha dado aumento para todos os funcionários. Agora ela conseguia pegar um ônibus melhor, menos lotado, mais digno. Quando chegou em casa, a mãe estava na cozinha fazendo jantar, saudável, forte, viva. Elas se abraçaram, como faziam todos os dias. Mãe, eu te amo. Eu também te amo, filha. E eu tenho tanto orgulho de você. Tanto. Joana foi para o quarto, sentou na cama, pegou o celular e viu as mensagens. Dezenas delas de mulheres que tinham visto sua história, mulheres que estavam passando por situações parecidas, mulheres que precisavam de coragem. Uma mensagem dizia: Joana, obrigada. Por causa de você, eu denunciei minha patroa. Hoje eu consegui justiça. Outra dizia: você me inspirou a não aceitar mais humilhação. Eu pedi demissão de um emprego tóxico. Obrigada. Mais outra: minha filha viu você na TV e disse: mãe, eu quero ser corajosa como ela. Obrigada por ser exemplo. Joana leu cada mensagem com lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de realização, de propósito cumprido, porque ela tinha entendido algo profundo. Sua história não era essa, ou dela. Era de todas as mulheres que foram silenciadas, de todas as que abaixaram a cabeça, de todas as que aceitaram o inaceitável, porque não tinham escolha, ou assim elas pensavam. Joana pegou um caderno e começou a escrever. Não sabia se viraria livro, não sabia se alguém leria, mas precisava colocar no papel, precisava registrar. Meu nome é Joana Oliveira, eu tenho 42 anos, eu sou faxineira, sou obesa, sou negra, e durante muito tempo eu achei que essas coisas me definiam, que me limitavam, que me tornavam menos. Mas eu aprendi algo. Aprendi que o que me define não é meu corpo, não é minha cor, não é meu trabalho. O que me define é minha escolha, a escolha de me respeitar, a escolha de exigir dignidade, a escolha de não abaixar a cabeça quando o mundo me pede. E se você está lendo isso agora, se você está passando por algo parecido, eu quero que você saiba de uma coisa: você é mais forte do que imagina, você é mais valiosa do que te ensinaram, e você não precisa aceitar humilhação, nunca. Às vezes, tudo o que precisamos é segurar aquele pulso que tenta nos bater, que tenta nos calar, que tenta nos destruir, e dizer com voz firme e calma: Anne, você não vai me tratar assim. Joana fechou o caderno e deitou, olhou para o teto do seu novo quarto, na sua nova casa, que ela tinha conquistado não com sorte, mas com coragem, e sorriu, e sabia que tinha feito a coisa certa, não a coisa fácil, a coisa certa, e no final, isso era tudo que importava. E você? Joana pensou antes de dormir. Você teria segurado aquele pulso ou teria abaixado a cabeça? A resposta não importava, porque cada pessoa tem seu momento, seu pulso para segurar, sua voz para usar, sua dignidade para defender. E quando esse momento chegar, volte. Vai saber, vai sentir e vai escolher ser quem você realmente é, não quem o mundo diz que você deveria ser. E essa escolha, essa simples escolha, pode mudar tudo para você, para os outros, para o mundo. Porque mudanças grandes começam com mãos que se recusam a soltar. Se você se inspirou com essa história, deixa o like para fortalecer. Comenta aqui embaixo, você teria tido a mesma coragem? E se inscreve no canal para não perder as próximas histórias de superação e justiça.